lendo lá, né? Pastor, a primeira lição está muito lá atrás, foram 26, né? Não pode esquecer, né? Abram, por favor, no versículo 3 do capítulo 1. Gostaria que a igreja lesse numa só voz. Amém? Não? Bem-aventurado aquele que vê. Só em Ana que vai ler? Apocalipse 1, 3, irmãos. Todos juntos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então, qual o objetivo? Qual o objetivo? Primeiro, bem-aventurado quem é? Muito feliz. Então, um dos objetivos do livro do Apocalipse é para que sejamos o quê? Muito felizes, né? Segundo objetivo que está aí, firmeza. E terceiro objetivo, esperança. Podemos separar esses três objetivos tranquilamente, de Apocalipse 1 a 22, bem-aventurança, ou seja, mais que felizes, para aqueles, é claro, né, que se enquadram naqueles que perseveram dentro da doutrina até o final. Aqueles que se desviam e se perdem no meio do caminho, no final não vai nada ser feliz, né, irmãos? Não é verdade? Quem estudou as lições, eu não vou nem falar do final do Apocalipse, porque a gente vai perceber, diante da misericórdia do Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, né, que nós poderemos separar o livro do Apocalipse em pelo menos 3 finais. Porque eu acho que são 4. Tá bom, meu irmão, eu vou respeitar a sua posição. Isso é uma separação que nós fizemos que ficou muito claro, né? Quem chegar nesses finais fiéis ou fiel vai ser mais que feliz, bem-aventurado, né? E para isso precisa ter firmeza e guardar a esperança no seu coração, porque nós sabemos que a luta até lá, até o fim, vai ser fácil. Pelo que vimos no Apocalipse, a luta vai ser fácil. Individualmente, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser fácil? Não? É todo esse triunfalismo que nós estamos vivendo aí no meio evangélico, é isso? Está contrário ao que está acontecendo lá nas Escrituras, né? Não vai ser bem assim não. Vai ser de ter muita firmeza, muita fé, muita esperança para que a coisa não se deteriore, né? Porque se bobear, chegamos lá com a nossa fé caída, perdida, né? De quem é a revelação? Quem escreveu a revelação? E João? O apóstolo João. Não é importante, né, que seja feita essa pergunta, né? Porque nós temos mais de um João na Bíblia, não é isso? Então foi o apóstolo João. Objetivo, nós já falamos, e precisa ser guardado no nosso coração. Os irmãos acreditam que tem muita gente com medo de estudar Apocalipse hoje dentro das igrejas? Quem é mais antigo na igreja sabe disso. Sabiam disso? Por que os irmãos acham que tem gente com medo de estudar Apocalipse? Porque não é convertido. Porque eu tinha medo, mas eu não era convertido. É um dos motivos, né? Ou seja, não tem certeza de salvação. Então aquelas pragas ali virão para aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida, né? E o outro motivo é justamente o apego a esse mundo aqui. Quando nós nos apegamos às coisas deste mundo e à realidade deste mundo, automaticamente nós queremos que a realidade celestial esteja perto de nós ou longe de nós? Mas se Jesus puder adiar bastante seu retorno, eu estou vivendo muito bem aqui e isso preocupa, né? Isso já é um caminho de apostasia, de perda de fé, porque quem se aproxima do mundo
se faz inimigo de quem? De Deus, né? Pode passar, Luiz, por favor. Aí nós passamos no capítulo 2 e 3 as cartas, na verdade finalzinho do primeiro já tem ali indicação, mas o 2 e o 3 adentramos nas cartas para as igrejas. Eu de propósito não botei as 7 igrejas ali, porque nós estudamos que as cartas são para quem? Para todas as igrejas, em todos os tempos sobre a face da terra. Então não é somente para as 7 cartas daquelas igrejas da Ásia, né? Mas para todas as igrejas sobre a face da terra. Primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que existe um valor ali da igreja, não existe? A igreja é valorosa ou não é? O Apocalipse mostra isso. Em que momento que o Apocalipse mostra que a igreja de Cristo é valorosa? O que simboliza esse valor? Mais alguém aqui para mim? O ouro. De quê? As igrejas são comparadas ao que? Lá no início, ao castiçal. Qual era o papel do castiçal? Sustentar o quê? A luz. Sustentar a luz. Tem tudo a ver com a igreja de Cristo. Somos a luz do mundo, não somos? E por que os castiçais eram de ouro? Porque a igreja tinha pouco valor para Deus e para Cristo, ou muito valor? Muito valor. Segunda coisa que é valorizada aí. De que forma que a igreja é valorizada? Tem um simbolismo grande aí. Quando nós vemos João ter a visão do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, onde que ele está? Ele está passeando aonde? No meio dos castiçais. Isso significa que Jesus está vigilante a todo momento em relação às suas igrejas, acompanhando tudo que acontece. Ele não largou a gente não, irmãos. Tanto é que as 7 cartas é uma avaliação das igrejas, positiva e também o quê? Negativa, não é? E se são para todas as igrejas em todos os tempos, significa que Jesus continua fazendo isso ou deixou de fazer? Continua fazendo isso. Ele visita todas as igrejas que se autoproclamam sendo igreja dele. Ele continua acompanhando toda a obra da igreja. E em muitas igrejas nós vemos assim: a sua obra está certa e a sua obra está errada. Nós precisamos fazer o que em relação a isso? Se estiver certa, nós nos mantemos cada vez mais nessa certeza, nessa firmeza. Estamos corretos diante do Senhor Jesus Cristo. E se estiver errado, qual é o chamamento do Senhor Jesus Cristo? Todas que estão erradas, o Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, chama ao arrependimento e ao retorno, antes que deixem de ser o quê? Igreja de quem? De Cristo. Dele. Porque existem igrejas que não são dele. Não é? Sim. Valor do pastorado, irmãos, tem? Isso cada vez mais na nossa sociedade está se perdendo, porque existe uma luta contra a autoridade. Por causa da ideologia que está muito forte na nossa sociedade, os jovenzinhos principalmente estão sendo ensinados a lutar contra a autoridade. E aí estão fazendo do pastor, desculpa a expressão, né, mas é uma expressão muito antiga, um pau mandado, que não tem autoridade mais nenhuma dentro da igreja, mas se submete ao ouvido de todo mundo. Ora, nós estudamos a palavra de todo mundo. Nós estudamos no Apocalipse que as 7 cartas foram direcionadas a quem? Os irmãos lembram disso? Aos anjos da igreja. E Jesus diz que os anjos da igreja são aqueles que levam o que? A mensagem.
Ou seja, nós identificamos claramente que os anjos da igreja são os pastores. Olha que responsabilidade, irmãos. São os pastores que recebem as mensagens, tanto de as mensagens de incentivo, como de exortação e repreensão do Senhor Jesus Cristo. Para passar para quem? Para a igreja. Para a igreja. E isso, para mim, não preciso de mais honra nenhuma. É só eu me lembrar disso todos os dias. Que as estrelas, os anjos, que estão à destra do Senhor, são dignos de estar ali. E é isso que eu quero manter. Se os irmãos me ajudarem, nossa caminhada vai ser longa. Manter ali a destra do Senhor, porque é uma posição de dignidade. Eu não sou digno de estar nessa posição, o Senhor sabe o quanto, mas Ele me colocou nessa posição. Então, o pastor, sim, irmãos, tem muito valor. A liderança da igreja tem muito valor, principalmente uma liderança bíblica, que se esforça para permanecer assim, né? Então, nós vemos isso tudo nos ensinamentos, tanto da introdução das cartas, como no desenvolvimento do capítulo 2 e 3 de todas as 7 cartas, né? Qual a avaliação que nós temos? Que as igrejas devem fazer para arrependimento do erro e a necessidade de firmeza, a constância nas palavras de Cristo, sem abrir mão da sua identidade doutrinária. Lembra disso? Algumas perderam a capacidade, inclusive, de pregar e se posicionar contra o pecado. E para essa, Jesus disse: como você não é mais quente nem frio, se tornou morno, ou seja, não faz mais diferença nenhuma, vomitar-te-ei da minha boca. Você deixará de ser igreja, né? E o esforço no combate contra o pecado, o inimigo e o mundo, dando ouvidos ao Espírito Santo. Todas as cartas terminam como? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas terminam assim. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, tenham uma vida espiritual e não carnal, guiados pelo Espírito Santo. E certamente o caminho do erro não fará mais sentido na nossa vida, né? Próximo slide, por favor. Nos capítulos 4 e 5, nós vemos o trono de Deus, o livro da revelação e a manifestação do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? O João o Batista, dessa vez, deixa muito claro, né? Quando Jesus vem se aproximando, ele aponta para Jesus, rodeado dos seus discípulos, os discípulos de João, e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, né? Esse capítulo 4 e 5, estes capítulos 4 e 5, nós vemos primeiro que o controle de Deus permanece sobre a história, porque Ele é soberano. A gente vê tanta coisa acontecer, na verdade, na nossa contemporaneidade, no momento agora que está acontecendo, e às vezes a gente fica com temor achando que em algum momento o Senhor vai perder a direção de tudo isso que está acontecendo. Não. Ele controlou toda a humanidade, toda a história da humanidade até agora e vai continuar controlando até o fim. A soberania dele proporciona isso. Então não se preocupe com o que está acontecendo, não. Tudo está no controle do Senhor, dessa vez com verdade, né? Porque o capítulo 4 de Apocalipse mostra isso claramente. Jesus acompanhando todos os desenvolvimentos, o Senhor Deus acompanhando todos os desenvolvimentos da história da humanidade. Tudo, nada foge dele, tudo é acompanhado por ele, né? Segunda coisa, os habitantes do céu e sua adoração e humilhação diante de Deus e do Cordeiro. Aí o aspecto de culto, né, irmãos? Nós não podemos perder de reverência e da adoração. Nós vemos a figura dos 24 anciãos, né? Se prostrando, jogando suas
coroas, diante, ou seja, não sou nada, diante deste que é tudo. E nós não podemos perder isso, porque lá no céu já revela isso. Essa é uma das primeiras visões de adoração no céu. Os irmãos vão perceber que durante 3 fins que nós separamos aqui, o primeiro final, o segundo final, o terceiro final, porque o Apocalipse, eu volto a dizer para os irmãos, já dissemos isso no estudo do milênio, né? Ele não tem uma linha cronológica que nós consigamos seguir, mas ele é feito de cenas, e essas cenas mostram a igreja na terra, Deus sendo adorado nos céus por aqueles que já estão lá, e pelos exércitos celestiais, mostra a ação do inimigo contra a igreja, e mostra o fim, a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Os irmãos vão perceber que isso vai se repetir 3 vezes, até o Apocalipse 21, mais ou menos, que mostra novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Então por isso que eu falo que tem 3 fins, porque ele vai e volta, vai no tempo até o juízo, aí volta de novo mostrando uma outra cena, né? Apocalipse 4 e 5 mostra a primeira cena dos céus, de Deus sendo adorado, com aqueles que já estão lá, que fazem parte do exército celestial, os habitantes celestiais, né? Então os habitantes do céu se prostrando em adoração diante de Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, né? A dignidade do Cordeiro pelo seu sacrifício e a habilitação para revelar todas as coisas. O capítulo 5 é muito bonito, que nós vemos Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, sendo declarado pelos exércitos celestiais como digno de abrir os selos, lembra? Pergunta-se assim: quem é digno para abrir o livro da revelação e os seus 7 selos? E o único que é achado digno é o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, e ele abre, né, a revelação para nós. E aí começa a revelação dos 7 selos. Pode passar, Lucas. Obrigado. E então no capítulo 6, 7, 8, 9 e 11, uma parte, nós vemos justamente a revelação dos 7 selos, né? Primeira parte, nós vemos isso, que é o primeiro selo, nós vemos a representação com o cavalo branco. E nós lembramos para os irmãos que isso é um simbolismo do evangelho que se espalhou pelo mundo. E o símbolo desse cavalo branco não era de um cavalo que poderia ser derrotado. Ou seja, o evangelho vai se chegar até o final dos séculos como vitorioso, ninguém pode derrotar. Segundo cavalo, é o cavalo vermelho, que mostra as guerras que acontecerão na história da humanidade. Então, por favor, não se surpreendam mais uma vez se começar uma terceira guerra mundial, né, do que está se desenvolvendo entre Ocidente e Oriente nesse momento. Não importa que tipo de interesse que tem ali, nem vou falar nada disso, depois os irmãos puderem conversar mais, porque procurem em particular, né? Mas o que importa é que isso é mais um capítulo normal da história da humanidade, né? Um capítulo normal da história da humanidade, porque esse cavalo vermelho, ele passou para fazer o papel dele, e o papel dele vai ser disseminar o quê? Guerras. Cavalo preto, que significa a balança comercial e a fome. É interessante, né, irmãos? Como é que nós vemos isso acontecer agora? Os irmãos sabem onde fica o Estreito de Hormuz? Eu não. Diz assim, ouvi falar lá que fica no Oriente, lá no meio, né? Tem um mapa, está lá no mapa. Mas irmãos já foram lá? Tem ideia da distância desse lugar para o Brasil? Eu não tenho ideia. Ninguém tem ideia de quilômetros aí quanto dá? Sem pesquisar no Google. Estamos em culto, ninguém vai pegar o celular nesse momento, né? Tem ideia da distância? Mas como é que pode? Eu sei que é longe, né? Irmão, está muito longe. Muito longe, muito longe. Como é que pode sair a notícia que fechou o Estreito de Hormuz num dia
e 2 dias depois a gasolina quer aumentar 30 centavos. Será que o navio que ficou retido lá no Estreito de Hormuz chegaria aqui em 2 dias para aumentar o preço da gasolina? Desabasteceu já o Brasil? O Brasil já está desabastecido. Mais de 90% da nossa produção, nosso consumo aqui vem da nossa produção. Mais de 90% já está desabastecido. Brasil? O que é isso? O que é isso? A maldade do sistema que habita no nosso meio, né? Que utiliza essas notícias para oprimir cada vez mais. E talvez eu e o irmão vamos ser impactados por pagar 30 centavos a mais no litro da gasolina, 50 centavos a mais. Mas isso vai oprimir a nossa mesa, porque o frete vai disparar. A maioria dos alimentos que os irmãos consomem é via rodoviária, é diesel e gasolina. Se aumenta automaticamente, o produtor também já vai aumentar, porque ele ouviu falar que fechou, né, o Estreito de Hormuz, porque ele ouviu falar e já vai aumentar. Isso vai se refletir na mesa. Nossa, talvez pela condição financeira você e eu não passemos tanta dificuldade, mas para quem ganha um salário mínimo, né, vai impactar, em geral o que? Fome. Então não me venha com balela que nós temos como erradicar a fome no mundo. O pecado não permite. O pecado não permite. O lucro incessante não permite. Não permite. Pouco tempo, não está muito distante, não, irmãos. Aquela chuvarada que deu na serra, né? Aquela destruição que aconteceu na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, aquela população ficou sem água potável. Irmãos, olha a maldade. E o povo daqui, inclusive igrejas, se juntaram, a gente ajudou também, para mandar para lá caminhões com água. Essa água estava sendo vendida lá, o galão, a R$50 o galão. Se isso não é maldade, o que é então? O cavalo preto. A balança comercial sendo jogada lá em cima, e isso resultando em fome. Fome. Nós não temos como lutar contra isso, infelizmente. A única coisa que a gente pode fazer é pregar o Evangelho, porque aqueles que pertencem ao Senhor passarão por momentos assim sustentados por Ele. Sustentado por Ele. Talvez o seu sonho, né, tenha que ser adiado por algum tempo, né, de melhorar a sua vida, etc. E tal. Mas o que é necessário não nos faltará. Essa é a certeza que nós temos no decorrer desse tempo. Quarto selo, cavalo amarelo. É um morticínio através de quê? Doenças. Não é isso que nós estamos vendo? Uma atrás da outra nova, não é? Quinto selo, aí nós vemos não mais os cavaleiros com esses cavalos, mas nós vemos os mártires na glória clamando por justiça, ou seja, aqueles que foram mortos pela fé no Senhor Jesus Cristo, clamando por justiça. E o Senhor Deus fala para eles assim: segura um pouco o clamor de vocês, continuem assim, porque o número de mártires ainda não se completou. O número de mártires ainda não se completou. Isso significa que eu ou você podemos ser um desses. Está pronto para isso, meu irmão, minha irmã? Está pronto para morrer em nome do Senhor Jesus Cristo? Uma reflexão que nós precisamos fazer. Diante da revelação do Apocalipse, é uma reflexão que nós precisamos fazer. O número de mártires ainda não se completou. Não se completar vai ser o fim. Talvez nós sejamos um desses. Uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? E aí depois vem o sexto
selo, que é a destruição do universo. Começa a destruição do universo. Ou seja, o fim está próximo. E aí, para que ninguém comece a se desesperar, né? O sétimo selo, antes do sétimo selo, ocorre uma pausa nisso tudo. O anjo de Deus sai pela terra para marcar os crentes do Senhor Jesus Cristo. Marcar para quê? Significa que a coisa vai apertar ou vai aliviar? Vai apertar. E por que nós estamos sendo marcados pelo anjo do Senhor? Para aguentar tudo isso. Aquele que tem a marca do Senhor aguentará tudo isso através da sua fé. Vai sobreviver a tudo isso. Então, teologicamente falando, nós somos amilenistas, estudamos sobre isso, né? Milênio. Ou seja, nós não cremos num milênio físico, em que o reinado de Jesus vai se instaurar aqui, mas um reinado espiritual de Cristo conosco, ou nosso com Cristo, durante 1000 anos simbólicos, né? E nós somos pós-tribulacionistas. Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação aqui, mas marcada, a ponto dessa grande tribulação não nos afetar a ponto de nos tirar a vida. Ok? Passa para a gente. No sétimo selo, nós vemos 7 trombetas sendo tocadas, e cada uma dessas mostra uma catástrofe para o que, irmãos? Porque a misericórdia do Senhor chega até o final, não é? Chega até o final. E o que mais espanta nesse texto, que são os capítulos 8, 9 e 10, o que mais espanta nesse texto é que as pessoas não se arrependeram dos seus pecados. E elas falavam assim: caem esses montes sobre as nossas cabeças, porque eu não quero mais passar por isso aqui. Mas não se arrependiam. Pediram para cair rocha sobre a cabeça, mas não se arrependiam. Que coisa terrível, né? Coisa terrível. Primeira trombeta trouxe saraiva e sangue. 1/3 das pessoas da terra morrem. Vegetação e florestas são atingidas. Então, não adianta querer fazer campanha ecológica para preservação, porque é isso que está acontecendo. Não é? Obviamente, se você quer ficar mais fresquinho na tua casa, planta uma árvore lá, né? É bom. Fruta está caro, preferencialmente se for frutífera, né? Preferencialmente se for frutífera. Fruta está caro, planta lá. Mas não por uma bandeira ecológica, porque é daí o que vai acontecer aí. A primeira trombeta das 7, saraiva e sangue vai afetar as vegetações, né? Segunda trombeta, um monte de fogo cai no mar e destrói mais 1/3 da vida marinha e dos barcos e navios. Lembrando para os irmãos que naquela época os barcos e navios representavam a única forma de transporte de alimentos de um lado para o outro. Não existia outra. Então significa que os transportes que trazem alimento serão o quê? Afetados. Inclusive com alimento. Uma das bases da alimentação oriental é o quê? Peixe, frutos do mar até hoje. E 1/3 disso vai lá. Estrela em chamas cai na terra, mas 1/3 dos rios e fontes são contaminados com água venenosa. Não adianta fazer campanha também para a preservação de rios e não adianta. Vai acontecer. E a sede vai trazer o quê? Morte. O veneno dessa água amargosa vai trazer o quê? Morte.
Escuridão parcial do sol é a quarta trombeta, da lua e das estrelas, ou seja, trevas sobre a face da terra. Isso vai trazer medo para muitos, mas lembrem que nós estamos o quê? Marcados. Lembram disso? Então esse pavor não deve nos afetar. Cavalaria do inferno, isso aqui é uma visão muito técnica, né? Muito técnica. Um exército monstruoso aparelhado para a guerra, para fazer mal aos que não são marcados. Vai surgir na terra como que gafanhotos, mas com presas, com garras, com rabos de escorpião para ferir e aparelhados para a guerra. Um mal terrível solto sobre a face da terra, mas para atingir aqueles que não estão marcados. 200 milhões de cavaleiros, muita coisa, né? Não sou um exército, 200 milhões, liderados por 4 anjos, destruição de grande parte da humanidade, no capítulo 9. Mas uma grande parte da humanidade será destruída por esse exército terrível. E por último, nós vemos a vitória do Cordeiro e dos seus discípulos na 7ª trombeta tocada. E aqui é o primeiro fim. Nós podemos fazer esse recorte do Apocalipse. Aqui é o primeiro fim. Nas visões seguintes, recomeça de novo esses recortes. Passa para a gente, por favor. A mensagem escrita deve continuar a ser anunciada. Obviamente, se foi o fim lá, isso aqui é um recomeço da visão, né? Se nós vemos lá no final do capítulo anterior a vitória do Evangelho e Cristo recolhendo os seus para si, e nós vemos no início do capítulo 10 o Evangelho sendo pregado e anunciado novamente, quer dizer que é outra visão, completamente distinta, concorda comigo? Então ocorreu ali um fim e retornou a visão para a pregação do Evangelho, mais uma cena da ação da igreja sobre a face da terra. Anunciado de que forma? Com firmeza e fidelidade, apesar de quê? Da contrariedade e da rejeição. Então a contrariedade ao Evangelho e a rejeição ao Evangelho não podem fazer com que os fiéis deixem de pregar o Evangelho como ele é. Não há modificação para tentar ser melhor aceito, né? Porque qualquer modificação do Evangelho você distorce a verdade revelada. E aí ocorre a medição dos verdadeiros adoradores e da adoração. Aí eu botei aqui escrito, né? Em uma Ana já tinha escrito: estamos dentro ou fora? Aí a visão mostra aqueles que estão dentro do templo e aqueles que ficaram do lado de fora. Medição é o quê? É a avalia. Interessante isso aqui, porque mostra aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora, ou seja, a medição de Deus é individual. Interessante isso aqui. Aqueles que a sua adoração é verdadeira e se preservam como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, o local de adoração deles é dentro do templo, né? Claro, simbolicamente falando. E aqueles que ainda não adentraram para uma verdadeira adoração vão ficar onde? Do lado de fora. E Deus mede isso constantemente. Constantemente. A cana de medida é como se fosse um metro de medida. E aí, irmãos, vamos estar dentro ou fora? A pergunta que fica. E ocorre a morte, vitória e arrebatamento das duas testemunhas. Lembram disso? Capítulo 11. Quem são essas duas testemunhas? Vê se os irmãos vão entender. Quem são as duas testemunhas?
ressuscitei, né? Está respondendo ou está resmungando, meu irmão? Quem são as vezes que testemunhas? A igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, simbolizada ali pelas duas testemunhas, que pelo seu trabalho de fidelidade encontra a morte, e Deus vem e ressuscita a igreja e mostra um recorte, né? Da igreja sendo elevada aos céus. Nessa fase, nessa cena específica da igreja, mostra a igreja sendo levada aos céus assim que ela é ressuscitada pelo Senhor Jesus Cristo. Lembram disso? E quando a igreja para de pregar, ela morre, né? E os habitantes da terra começam a trocar presentes entre si. Graças a Deus, calamos os pregadores. E aí Deus vem e ressuscita a sua igreja, mas não mais para pregar o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus, mas para ser elevada aos céus, né? Passa. E aí outra cena, nós vemos mais uma. Estão vendo como é que a cena se repete? Igreja, os inimigos da igreja. Daqui a pouco vem, como está lá no céu, durante esse período, e agora vem os inimigos da igreja novamente. Mostra o dragão versus quem? O cordeiro, no capítulo 12. A luta primeiro mostra a luta contra a efetivação do plano de salvação de Deus. Não teve luta, irmãos? Desde o Antigo Testamento nós vemos um povo ser formado para que Jesus Cristo, o Messias, viesse desse povo. Nós vemos a ação de Satanás nesse povo para que ele não desse a luz àquele que viria para nos salvar. Quando ele nasceu, o que aconteceu? A liderança daquela época humana, o que tentou fazer? Matá-lo. José e Maria tiveram que fugir para o Egito para evitar isso. Lembram disso? Os irmãos que estão aqui no sol, não querem chegar para cá, não, irmãos? Está ali a irmã Leila, a irmã Maria, chega para cá, no meio aqui, ó. Os irmãos estão pegando muito sol. Vem para cá, vem. Estou com receio das irmãs pegarem sol demais e passarem mal. Vem para cá, vem. Senta aqui no meio, aqui, ó. Está bem aí, irmã Leila? Tem certeza? Hein? Tá. A preocupação do pastor é só coisa de irmãos, né? Sei que a irmã tem problema de coluna, talvez nessa posição seja melhor, né? Então mostra a luta primeiro para a não efetivação do plano de salvação. Onde o plano de salvação se concretizou? Onde o plano de salvação se concretizou? Hã? E uma declaração, fala aí. Hã? Não, se concretizou na morte do Senhor Jesus Cristo, né? Na morte do Senhor Jesus Cristo nós vimos ele bradar, está consumado. O que está consumado? Todo o plano de salvação de Deus, né? Está consumado. Então foi uma luta primeiro para evitar essa consumação. E depois do plano de salvação consumado, a luta foi contra quem? Pregação do Evangelho, para que o Evangelho não se espalhasse sobre a face da terra. Capítulo 12 mostra isso. De que forma, inclusive? A grande prostituta tentando fazer com que o Evangelho fosse mudado, fosse alterado. Hoje vi uma declaração de um rapaz vizinho, que é católico, né? Se eu mostrar para os irmãos aqui a figura de Jesus que ele pintou por causa da Páscoa, os irmãos vão falar assim: esse não é Jesus que eu conheço. Não, Jesus completamente humano, preocupado só com as coisas humanas e só para satisfazer os nossos problemas humanos. Esse é o nosso Jesus? Se alguém acha que esse é o seu Salvador, está enganado. A missão de Jesus aqui foi para acabar com algo que nós não conseguimos acabar. Foi para abolir justamente, acabar, eliminar as obras
do diabo. Ele conseguiu lá no Jardim do Éden. E essa é a nossa pregação. E é contra essa pregação que Satanás se levanta até hoje. Até hoje. E quem é fiel precisa saber que vai enfrentar esse tipo de oposição até o fim da vida. Não tem jeito. Não tem jeito. E depois mostra a vitória garantida pela fidelidade da igreja ao Senhor Jesus Cristo. Lá no finalzinho do versículo capítulo 12, nós vemos essa vitória. Então, mais uma cena fechada. Uma cena iniciada com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E mais uma cena fechada. A vitória sobre quem? O dragão, que é a antiga serpente, o próprio inimigo. Ok? Nós vemos numa outra cena a manifestação das duas bestas, como há a transformação do engano sobre a face da terra na história da humanidade. Primeiro, a opressão da igreja começou com o próprio Império Romano. Não é? Historicamente está registrado que os crentes de Roma foram amarrados a postes e colocaram fogo nessas pessoas, e eles iluminaram Roma com seus corpos em chama. Isso não é história do cristianismo, isso é história da humanidade. Por causa da sua fé, porque não abriram mão de declarar que somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Essa luta, ela permanece até hoje. Essa primeira besta foi ferida, foi praticamente eliminada, mas não foi eliminada de vez. Na verdade, ela se recuperou dessa ferida e se transformou em um outro império. O império bélico-militar se transformou em outro império político-religioso. E nós sabemos que o Império Romano vive até hoje. Sim ou não? Sim. Até hoje. No aspecto religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Então, a primeira besta se transformou na segunda. A primeira que veio da terra, a primeira que veio do mar, se transformou na segunda que veio da terra. Né? Quem vence? Capítulo 13 mostra quem vence. Os que não se contaminaram e proclamaram o Evangelho eterno. Lembra que eu falei sobre Sexta-feira Santa, Semana Santa e Páscoa? Quem vence, irmãos? É quem não se deixa contaminar por essas tradições religiosas que vêm da onde? Da segunda besta. Está muito claro, no capítulo 14. Quem vence é quem não se contamina. E como acontece, mais uma vez finalizando essa cena, a ceifa e a vindima, ou seja, a colheita de Jesus Cristo, né? E a matança daqueles que não se deixaram marcar pelo Senhor, pela fé, mas permaneceram marcados pela grande prostituta, né? A ponto do Senhor Jesus Cristo pisar o lagar e vários estádios se encherem do sangue daqueles que se fizeram seguidores da grande prostituta da segunda besta. Certo? Próximo slide. Já vamos para o final, né? Estamos caminhando para o final. Próxima cena, irmãos, aí mostra, lembra lá dos selos e das taças, né, da ira de Deus. Agora vem as taças da ira de Deus, os selos abertos, mostrando também a ira de Deus. Agora mais uma cena mostrando a ira de Deus sendo derramada através das suas taças, né, que partem direto do trono dele. Primeiro elas vêm sobre os que se permitem contaminar.
Ou seja, o juízo de Deus virá sobre aqueles que se entregam à idolatria e toda a manifestação de pecado deste mundo. Para quem não acha que o juízo de Deus virá, né, eu repito Pedro. Pedro lembra o que acontecia antes do dilúvio. Casavam-se, davam-se em casamento, né? E eles falavam assim: de forma nenhuma vem o fim. E Pedro lembra: e para esses veio o fim de forma repentina, e assim será agora também, tá, irmãos? Então não perca a sua fé. Guarde a sua fé no seu coração, muito bem guardada, no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque está cheio de agentes do inimigo tentando roubar essa fé e essa convicção. E se você ficar pelo meio do caminho, uma dessas taças de ira de Deus será contra você. Elas vêm sobre a besta e a grande prostituta para dar o fim que elas merecem, né? A besta, o sistema católico, e a grande prostituta, a própria igreja católica. E elas atingirão a natureza, a humanidade incrédula, contaminada, e suas edificações e o sistema maligno que permeia. Lembra que eu falei do sistema maligno? Que se utiliza para fazer o mal, de situações para fazer o mal. Essa taça aí já vem sobre esse sistema também maligno e destruindo. Pode passar. A próxima cena nós vemos a condenação da besta e da grande prostituta, lá no capítulo 17 e 18. Aí a gente vê exatamente como nós podemos identificar a Igreja Católica Apostólica Romana como sendo a segunda besta, porque no capítulo 17 nós vemos essa identificação com muita clareza, né? Então aqui o Senhor ajuda a gente identificando o sistema aqui, ó. Olha aqui o que é a segunda besta, a grande prostituta se manifestando, e como ela vai cair, todos aqueles que a seguem também cairão. A queda da grande prostituta em Babilônia, ou a grande Babilônia, né? No capítulo 18, de 1 a 5, e ocorrem as lamentações da humanidade pela queda da grande prostituta da Babilônia. Por que se lamentaram? Por que os irmãos acham que se lamentaram? Já estavam completamente contaminados por esse sistema e dependentes desse sistema que gira em torno de dinheiro e poder. E aí se lamentaram. E mostra a vitória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e seus chamados, eleitos e fiéis. E fecha mais uma vez a sessão. Fecha mais uma vez a sessão. Pode passar, irmãos. E reabre a cena, mais uma vez, com a vitória de quem? Na palavra de Deus. A perspectiva, mostra uma perspectiva celestial dessa vitória, de como os que estão lá e que pertencem aos exércitos celestiais celebram a vitória do Cordeiro de Deus e de sua palavra, e mostra a perspectiva da igreja, como a igreja celebra essa vitória aqui na terra. Então são duas perspectivas, a celestial e a terrena, sobre essa vitória. Aqui nós podemos dizer que foi o segundo fim. E aí vem o juízo no final, né? Pode passar. No milênio, no capítulo 11, nós reabrimos essa cena e nós mostramos que há novamente uma contagem dessas cenas de uma forma mais resumida, mas nós vemos a perspectiva da igreja, a perspectiva do mundo, a perspectiva do inimigo agindo na vida das pessoas e contra a igreja, a perspectiva celestial, a perspectiva do controle da história da humanidade por Deus e pelo Cordeiro. De forma resumida, no capítulo 20 nós vemos isso. Primeira coisa que nós vemos é que os fiéis reinam com Cristo durante o milênio espiritual. Lembra que nós vimos isso? Fomos feitos reis e sacerdotes para o nosso Senhor Jesus Cristo.
A igreja dele reina, ou seja, a pregação continua. A transformação de vidas por meio do Evangelho continua. E isso é permissão de Deus. Vai chegar um momento que não vai acontecer mais, né? Segundo ponto que nós vemos no milênio, o que ocorre? A prisão, mas também ocorre o quê? A soltura de Satanás. Quando é que Satanás foi preso? Eu ouço aquele sonzinho no final famoso, né? Vamos guardar, irmãos, isso é um diferencial de fé para os irmãos. Precisamos guardar esses ensinamentos, mais que tudo, né? Quando é que Satanás foi preso? Foi naquela época. No sacrifício de Cristo. E aí a igreja ganhou impulso para pregar o Evangelho e se expandir para o mundo todo. E quando é que ele foi solto? Aí é o que eu acho, tá, irmãos? Não diz exatamente, na Bíblia não diz como foi solto. Para mim ele foi solto no final do século XVIII. No final do século XX, onde o humanismo, o marxismo tomou força e se espalhou sobre a face da terra, buscando justamente tirar a centralidade da pessoa de Deus e trazer a centralidade para o ser humano. E hoje nós vivemos isso dentro do Evangelho, inclusive na liturgia, na construção de culto, né? De forma de culto. Nós vivemos isso. E ele seria solto para quê? Vocês lembram? Por um longo período ou por um curto período de tempo? Quando ele fosse solto, ele seria solto para enganar durante um longo período ou um curto período de tempo? Curto período de tempo. E depois disso viria o quê? A condenação de Satanás, do falso profeta, da grande prostituta, da besta, e aí viria o quê? O juízo se instaura e Jesus Cristo retorna para levar a sua igreja. Mais um fim, né? Passa para a gente, por favor. E aí nós encontramos esse fim, fechando com Apocalipse 20. Então, na verdade, são 3 perspectivas de finalização: início, meio e fim. E nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse nós encontramos uma realidade que nós tanto ansiamos, né? E a realidade celestial, ela é dissecada para a gente, pormenorizada para a gente. Como vai ser a vida lá nos céus, para que ninguém ache que nós vamos ficar lá tocando arpinha em cima de nuvem, né? Aí o Senhor Jesus Cristo traz a realidade da vida celestial, a vida, irmãos, celestial, né? Porque ele fala que ele fará o quê? Novos céus e nova terra. A grande igreja se chama o quê? A nova Jerusalém, reunida nos céus, que é uma cidade que vai comportar toda a igreja de Cristo. Aí sim, a verdadeira igreja universal, né? Verdadeira igreja universal. Depois, irmãos, nós vemos uma comunhão perfeita nossa com o Senhor, onde nessa comunhão perfeita não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, e o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, toda a lágrima. Será uma comunhão perfeita com Deus em paz, eterna, não mais uma paz passageira, mas uma paz eterna. E nós temos que persistir aqui, não temos, irmãos? Finaliza lá no finalzinho do capítulo 22, o que João faz? E Jesus manda João fazer: incentiva a minha igreja a permanecer firme
no meu Evangelho, não me importa o que ela passe, não me importa o que os meus passem, mas permaneçam firmes na minha palavra, porque ela é imutável. Precisamos permanecer até que Ele venha. Amém? Amém? Tentei fazer o resumo da melhor forma possível, né? Mas foi um desafio, orientado pelo Santo Espírito de Deus. Passa por último aí, tem a autoria e o texto que eu deixo para os irmãos, que é justamente do final do capítulo 22. Vamos ler todos juntos? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Maranata. E venha logo o Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Gostaram do resumo? Sim. Vou botar lá no grupo, tá? Vou botar essa apresentação no grupo da igreja para que os